Olá, amigos do CJE TV. Eu sou Matheus Dias, estudante de jornalismo na Universidade de São Paulo. O programa de hoje é produzido para a série especial Cientistas no Brasil. Hoje nós vamos ter o prazer de falar com a Silvana Pérez. Ela é doutora em Física pela USP, com pós-doutorado em Didática das Ciências pela Universidade de Burgos, na Espanha. Ela teve uma atuação ampla na área de teoria geral de partículas e campos e de ensino de física. Atua como pesquisadora e professora na Universidade Federal do Pará, desde 1998, em projetos de importância para a ciência produzida na região. Além de professora e orientadora, Silvana também foi diretora da Faculdade de Física da Universidade Federal do Pará. Agradecemos muito a sua presença hoje aqui, Silvana. Com certeza vai ser uma conversa muito interessante. Eu que agradeço o convite, e é sempre uma honra poder falar com estudantes de outras áreas e divulgar um pouco do nosso trabalho daqui. E mais especial ainda, sou cria da USP, né? Graduação, mestrado, doutorado, então é para mim uma honra estar voltando aí dessa nova forma, né? Então, para mim é muito bacana estar nesse momento aqui com vocês. Bom, começando pelo básico, quando que você decidiu entrar para a área da física? Então, né, eu acho que para responder isso, né, tem duas dimensões que pesaram sempre na minha vida, né, antes de tomar essa decisão. Eu sempre me vi como professora, eu amo ensinar, então eu lembro desde pequena, brincando com uma lousa de ser professora, né, botava as bonecas na minha frente e ficava brincando de ser professora, então isso era um lado. Quando chegou a época de decidir pelo curso, né, eu adoro matemática, minha outra paixão é a matemática. Só que eu não queria fazer uma matemática pura, digamos assim, né? Então eu acabei optando pela física, pensando como se fosse uma matemática aplicada, né? Então, diferentemente dos meus colegas, a maioria das pessoas que eu conheço que foram para a física vão pela astronomia, né? Eu fui por esse lado, de uma matemática aplicada. E na época que eu fui, eu nem sabia que existia a possibilidade de ser cientista, né? Eu venho de família, meus pais são imigrantes europeus, chegaram no Brasil muito pobres, com pouca educação formal, né? Frequentaram muito pouco a escola. Então, na verdade, eu fui... na minha família, né, de italianos, aqui foi da primeira geração de brasileiros, foi a única, né, que na época, a primeira a entrar na universidade, em universidade pública. Então, eu entrei pensando em ser professora. E aí, quando eu cheguei na universidade, a Faculdade de Física, da UFUSP, ele insere a gente, né, na realidade da pesquisa em física, com uma intensidade muito grande desde o começo, né, do nosso curso. E aí eu fui conhecendo essa possibilidade de ser pesquisadora e fui me apaixonando pela física, mas sempre com essas duas dimensões na minha cabeça, né, de uma física teórica, que eu acabei indo para a teoria quântica de campos, e mesmo na graduação, né, se vocês olharem, eu tenho a licenciatura e o bacharelado, né, então, durante a minha graduação, eu fiz iniciação científica em ensino, e fiz iniciação científica em teoria de campos, e eu acabei optando pela segunda, e, de repente, depois de muitos anos de atuação em teoria de campos, eu voltei para ensino, né? Então, é um pouco toda essa história, né? Você estudou na USP, como você falou, e hoje você trabalha na Universidade Federal do Pará. Uhum. Qual a diferença das experiências que você teve nas duas universidades? Como que foi? Então, né, eu sou uma paulista atípica, né? Eu sempre quis sair de São Paulo. E aí, no final da minha graduação, eu conheci um grupo de professores do Pará, de Belém, que viviam um momento muito especial, né? E de um sonho de poder construir uma área, né, uma tradição em pesquisa em física no Pará, né, em particular na Faculdade de Física da Universidade Federal do Pará. E eu me envolvi com esse sonho e fui para lá, né? Então eu fui para lá, eu acabei me casando com um desses professores e fui para lá quando eu estava no meu primeiro ano de mestrado.
e são realidades muito diferentes, né? A questão financeira, o financiamento para a pesquisa e para o ensino aqui e lá são, aqui eu digo, né? Agora, para mim, aqui é Pará, né? Já me considero paraense de coração, né? Então, no Pará e em São Paulo são realidades completamente diferentes. Então, eu digo assim, quando eu saí de São Paulo, eu tinha a Bolsa FAPESP, isso há décadas atrás, né? Com a Bolsa FAPESP de mestrado, eu tinha direito a uma cota, acho que, inclusive, bolsista eu comecei, isso eu não me lembro com certeza, mas mestrado com certeza, eu tinha uma cota de xerox na biblioteca, gratuita, né? Eu tinha uma reserva técnica da Bolsa FAPESP que me permitia comprar um computador razoavelmente bom, né, como bolsista de mestrado. E eu cheguei no Pará, a gente não tinha, naquela época, a gente não tinha computador, esquece, né, até hoje os recursos são escassos, né, para professor. E naquela época a gente não tinha nem acesso à internet, a gente pagava por página de artigo, se a gente quisesse imprimir um artigo que estivesse na biblioteca dali, sem acesso à internet, sem computador. Então, a realidade é muito diferente, por um lado, pela questão financeira, pela falta da tradição, que eu acho que tem mudado, né? Mas ainda você vê grandes disparidades, e logísticas, né? Os principais congressos, né? A movimentação científica que acontece na região sudeste, em parte na região sul, é muito mais difícil de acontecer na região norte. Então, por vezes eu ouvi, vamos fazer um encontro de teoria de campos. Mas não dá para fazer na região norte, porque deslocar os cientistas do sul e sudeste para levar o encontro para a região norte custa muito. Então, é mais fácil fazer o encontro na região sudeste. Mas qual é a penalização disso? Os estudantes da região norte, o professor pode até conseguir financiamento para ir. Se não consegue, eu cansei de pagar do meu bolso para ir em congresso, né, do meu salário. Mas e os estudantes? Quantos estudantes você pode levar pagando dessa forma, né? Então, a questão financeira, a questão de logística, ela é completamente diferente nas diferentes partes do país. A gente tem um pesquisador, eu não sei, vocês não são da área de física, vocês não devem conhecer, mas as pessoas da física conhecem, que é o professor Bassalo, que é um paraense, que é o grande mentor do movimento que a gente vive aqui em termos da pesquisa em física, né, e em ensino de física também, que ele dizia que quando você vai olhar um artigo produzido por um pesquisador, você tem que fazer colocar um peso aí, né? Então, você tem que fazer esse peso, o denominador desse peso tem que ser o quanto de investimento esse pesquisador recebeu para fazer o seu artigo. E isso, em geral, não acontece. Então, a gente vai competir por financiamento para a nossa pesquisa, e a gente compete de igual para igual com pesquisadores de grandes centros que receberam muito mais que a gente para fazer sua pesquisa, até porque muitas vezes a gente não recebe nada, né? Então, quanto vale um artigo, né, para o qual não houve financiamento nenhum institucional, certo? Então, esse tipo de vivência que a gente percebe quando a gente sai da realidade, em particular da realidade da USP. Eu não sei se vocês têm noção do que é isso, né? Mas eu não tinha, né? A gente sai de São Paulo, assim, a USP é primeiro mundo. Eu já visitei universidades fora do Brasil que não têm a estrutura que a USP tem. Universidades americanas, né? Então, assim, em termos de tempo, né? Assim, ela é razoavelmente nova, mas em termos de estrutura universitária, a USP está muito bem, e é uma realidade que não é a realidade do resto do país, não é a realidade em geral das universidades federais que passam pelo Brasil. Eu recomendo fortemente vocês, se puderem, né, visitarem as diferentes regiões do Brasil para conhecerem as diferentes realidades. Eu falo que o Brasil, ele tem vários Brasis, né, e se a gente fica só em São Paulo, a gente não sabe o que é o Brasil, né. Você fez grandes contribuições para a pesquisa realizada no norte do país, e você foi a primeira a receber a bolsa de produtividade de pesquisa de CNPq na área de teoria dos campos. Como foi receber essa bolsa?
Então, eu recebi essa bolsa com 2 anos de doutorado, e na época eu não sabia que tinha sido a primeira bolsa de produtividade, inclusive na época, depois eu vinha saber que outros pesquisadores estavam tentando essa bolsa e não conseguiam, né? E foi bom e foi ruim, né? Eu acho que hoje olhando, né, eu enxergo que essas bolsas também existe muita questão política em torno delas, e para mim ela trouxe uma visibilidade muito grande na época, que acabou acarretando muita burocracia e muita inveja, né? E hoje eu penso, por exemplo, eu acho que hoje eu tenho produtividade, eu acabei mudando de área, né? Talvez um pouco da inveja que essa bolsa gerou naquele momento tenha contribuído por tudo que eu passei e que me levou 10 anos depois, né, do meu doutorado a decidir mudar de área, né? E hoje eu fico olhando e falei, eu tenho produtividade para tentar uma bolsa de produtividade e pesquisa na área de ensino, mas eu quero isso, eu preciso disso, e eu me questiono muito tudo isso que eu vivenciei no passado, né? Naquela época eu precisava de uma certa visibilidade para até me estabelecer melhor no meio, né? E hoje eu não preciso. E aí eu me questiono se eu preciso de uma bolsa dessas hoje para eu fazer, para eu me mostrar o meu trabalho, né? Eu acho que hoje eu não preciso mais. Como que você decidiu ir para a área de didática na ciência? Eu sempre gostei da área de ensino. Então, quando eu entrei na USP, você podia ficar... Eu não lembro se você escolhia logo de entrada a licenciatura, mas eu lembro que era muito fácil pular da licenciatura para o bacharelado e vice-versa, né? Então, eu entrei na USP, no final do primeiro ano, eu decidi que eu queria fazer licenciatura, fiquei dando aula, senti falta das contas, aí dei aula durante 2 anos, me frustrei também com a realidade, em particular, das escolas privadas, né? A vivência nas escolas privadas, para mim, foi bastante difícil, passei por umas experiências muito difíceis na educação básica, naquela época. Eu tive uma leve... eu fiz iniciação científica em física nuclear, em ensino de física, tive essa vivência na educação básica e acabei voltando para a física teórica. E aí passei 10 anos trabalhando com isso. Quando eu fiz mestrado, doutorado, voltei em 2003 com o meu doutorado, e em 2005 peguei a bolsa de produtividade, e eu passei... Eu sofri muito preconceito por ser mulher na ciência, né? Hoje, olhando friamente de longe, eu acho que muitos dos problemas que eu tive na época, hoje eu tenho uma visão clara que são problemas que as mulheres passam nas ciências, em particular em ciências exatas. E chegou a um ponto final de 2013, começo de 2014, eu decidi que eu não queria mais isso para a minha vida. E aí eu abandonei o programa de pós-graduação em física, que eu ajudei a construir, e meio sem saber o que fazer depois, né? E, de certa forma, foi uma grande experiência para mim, porque até então eu não tinha certeza de que eu era cientista, ou eu estava cientista, não sei se eu me explico bem, né? Como a USP forma um cientista, eu acho que existia uma insegurança minha de falar, não, eu estou cientista porque o ambiente me fez cientista, né? E então e aí trabalhando com teoria de campos também, que é uma área bastante árdua, eu nunca achei espaço para colaborações, com raríssimas exceções, dentro do programa de pós-graduação em física da UFPA, trabalhei muito tempo sozinha, isolada, né? E aí, quando eu decidi que eu não queria mais isso, eu fui para a sala de aula, né? Sem saber o que eu ia fazer, e aí, quando eu percebi, eu estava fazendo pesquisa com os meus alunos, né? Era um momento que as cotas estavam chegando, eu sou uma das ferrenha defensora das cotas na universidade pública, e aí você se deparava, assim, na UFPA, a cota chegou, meio a meio, né? Metade das vagas em todos os cursos tem que ser para alunos provenientes de escola pública e outra metade de escola particular,
e era mais ou menos nessa época que isso estava chegando, e aí eu comecei, sem perceber, a fazer pesquisa a respeito das dificuldades dos alunos, as questões de nivelamento, em particular de matemática, né, dos alunos, e quando eu percebi, eu estava fazendo pesquisa em ensino. E aí eu descobri que eu era cientista, né, que eu não estava cientista, que na verdade eu descobri que onde eu estivesse, eu ia ter um olhar de cientista, né, e aí no ensino eu me encontrei, a pesquisa em ensino eu me encontrei de um jeito que eu não tinha me encontrado na pesquisa em teoria de campos, apesar de ter conseguido muita coisa em teoria de campos, né, foi a primeira bolsa, a primeira defesa de doutorado, né, do programa de pesquisa em física da UFPA e da região norte, porque o doutorado nosso é pioneiro, né, o primeiro artigo só com mulheres também na área, né, então teve várias conquistas, mas eu acho que o que eu consegui em ensino desde 2014 me traz eu sinto um retorno social disso de uma forma tão intensa que eu não consigo hoje me ver fazendo outra coisa. Me preenche de um jeito que eu não consigo fazer outra coisa, entendeu? E aí o pós-doc veio nesse sentido, para complementar, porque, por incrível que pareça, fazer pesquisa nas áreas de humanas e interdisciplinares, porque eu acredito que ensino de física é uma área interdisciplinar, você tem que saber física e tem que saber sobre ensino, é tão desafiador, se não for mais desafiador do que fazer pesquisa em exatas, pela metodologia de pesquisa mesmo, na área de humanas, pela discussão do como é que você coleta dados e analisa dados na área, a subjetividade intrínseca, né, das ciências humanas. Então isso para mim é um desafio muito grande também, e foi o que me motivou a ir para o pós-doc também em ensino, né, para aprender um pouco sobre metodologia de pesquisa, né, metodologia qualitativa e tudo mais. Você atuou tanto como pesquisadora quanto professora. Como foi estar na posição, tanto de produtora de saber científico, como na área de transmissora desse conhecimento? Então, né, eu acho que quando eu fazia teoria de campos, eu não estava muito no papel de transmissora do conhecimento. Estava dentro da sala de aula, mas, de certa forma, dentro da sala de aula você fala para os pares, né? Por mais que os pares não tenham conhecimento, algumas vezes, né? Às vezes até tem, né? Em assuntos específicos, não tem o conhecimento que você, como professor, tem, você está falando para iguais, né? Então, ali eu acho que eu não vivi muito essa questão da transmissão fora do meu quadrado, né? Que é a minha realidade da física, né? Da faculdade de física. Quando eu fui trabalhar com ensino, eu comecei a pensar melhor isso. Eu falo, é impressionante a questão da educação no Brasil, né? As nossas licenciaturas, eu atuo, né? Há mais de 20 anos formando licenciados, e eu fui pisar a primeira vez numa sala de aula da educação básica no Pará, que é o licenciado que eu estou formando, né? Quando eu fui trabalhar no mestrado profissional, trabalhando com formação de professor. E foi nesse momento que eu acho que, de alguma forma, você começa a rever, né, e começa a repensar o que seria o que a gente chama de transposição didática, né, como é que a gente leva o conhecimento de dentro da universidade para as pessoas comuns. Eu acho que hoje a gente vive na pandemia essa discussão de uma forma muito mais intensa, e hoje eu tenho muito claro para mim o quão importante é o que eu falo, que as pessoas estarem letradas cientificamente, né, e o quanto nós somos analfabetos cientificamente, né? Assim, male, a gente ensina aos nossos estudantes da educação básica algumas leis, né? Algumas regrinhas de física, e só, né? E aí as pessoas não entendem como a ciência funciona, né? E aí você vê embates, em particular agora quando se discute pandemia, que são embates claros de pessoas que são analfabetas científicas, né? E isso é uma falha nossa, dentro das nossas licenciaturas, dentro da formação dos nossos cidadãos, enquanto professores de física da educação básica. Então, eu acho que essa transmissão do conhecimento, né, e não só do conhecimento pelo conhecimento,
mais da discussão do que é a ciência, do que é fazer ciência, de como o conhecimento científico se constrói, né? Ele é essencial. Eu digo que se o século XX foi o século das ciências exatas, porque houve um avanço absurdo das ciências exatas, né, das tecnologias ligadas às ciências exatas, a gente não viu esse mesmo tipo, essa velocidade, essa mesma velocidade nas ciências humanas, né? E hoje eu tenho claro que se a gente não evoluir o século XXI nas ciências humanas, os humanos vão deixar de existir na Terra. Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência da gente enquanto espécie, né? A gente conseguir dialogar e formar cidadãos que não sejam analfabetos científicos e que entendam o papel da ciência para promover uma sociedade viável. Eu não digo nem uma, que eu também acredito, né, mais igualitária, mas eu não digo nem nesse sentido, eu digo no sentido de uma sociedade que seja autossustentável dentro do planeta, né? E, então, nesse sentido, eu acho que é fantástico você poder, de alguma forma, contribuir para esse diálogo entre a academia, né, e a sociedade, né, a transmissão desse conhecimento e da maneira de fazer esse conhecimento, talvez seja mais importante do que o conhecimento em si, né, para as próximas gerações, né. A Silvana possui 2 livros publicados. O primeiro que ela publicou foi Mecânica Quântica, um curso para professores de educação básica, e o mais recente foi Física Quântica na Educação Básica, uma sequência didática baseada na aprendizagem significativa. Uhum. Logo nos primeiros momentos do primeiro livro, Mecânica Quântica, um curso para professores de educação básica, você faz alusão a uma frase da poetisa Cora Coralina, que é a seguinte: feliz é aquele que transfere, o que sabe aprende que ensina. Essa citação e a explicação do seu objetivo com a elaboração do livro são aspectos que deixam evidente a preocupação com a aprendizagem e a passagem do conteúdo, né? E considerando que seus 2 livros tratam do ensino da física quântica no ensino básico, quais são os principais fatores que você acredita caracterizar o ensino da física nessas etapas de aprendizagem? Olha, eu acho que assim, o ensino de física na educação básica, a gente tem muitos desafios. Eu vejo vários aspectos aí, né? Então, eu acho que dentro da universidade, a gente tem um desafio, né, lá de cima, que envolve a formação de professores, né? E se a gente olha as nossas licenciaturas, um curso de física, ele é intrinsecamente caro, né, por causa dos laboratórios didáticos que o curso de física pede. Então, por exemplo, matemática não tem tanta necessidade de laboratório didático quanto de física, né, quanto o de física. Então, é muito comum, em geral, as licenciaturas em física estão dentro das universidades federais, as universidades públicas, né, estaduais e principalmente federais, e dos institutos federais. E o perfil dos docentes que dão aula nessas licenciaturas é de bacharéis, né, que fazem pesquisa em física e que não tem proximidade com as problemáticas do ensino de física, né. Aí você soma isso, que os projetos pedagógicos, em sua maioria desses cursos, também são extremamente bacharelizados. Então, eu acho que, quando a gente fala de ensino de física na educação básica, um dos pés que a gente tem que olhar, né, um dos pilares que a gente tem que olhar, é a formação do professor. Esses livros, eles trabalham a questão da formação continuada do professor, e não tem jeito, não dá para você fazer melhoras na educação básica se você não refletir sobre a formação do professor dentro das universidades, né? Então, quando eu migrei para a área de ensino de física, eu fui trabalhar dentro do mestrado profissional, esse livro é um produto desse mestrado profissional, e aí eu fui conhecer a realidade da sala de aula da educação básica aqui no estado do Pará. E eu tenho momentos fantásticos de redescoberta mesmo, de ressignificação do papel da escola, né, e do nosso papel enquanto formador dos professores, dessa vivência desses diferentes espaços, né, você visitar escolas rurais em regiões afastadas da região metropolitana de Belém, que você não tem ideia de que existe aquela realidade, né, então foram muito importantes para mim. Então eu acho que a gente precisa primeiro, quando a gente pensa no ensino de física, pensar
a formação do professor no âmbito das universidades, né? E aí, quando você passa para um outro lado, né, que eu acho que é o outro pilar disso, que é a própria educação básica, né? Eu acho que o Brasil, em termos de documentos oficiais, eu acho que está bem na foto, né? Eu tive a oportunidade esse ano de estudar com mais profundidade a BNCC, eu tinha preconceito em relação à BNCC, mas quando eu fui estudar a BNCC, eu me apaixonei por ela. Eu acho que, enquanto carta de intenções, ela é fantástica. Eu acho que sem ela a gente não pode fazer mudança, mas ela só é o pontapé inicial, né? Eu acho que ali a gente tem toda a discussão no âmbito do ensino de ciências, a discussão da formação do cidadão crítico, do cidadão letrado cientificamente, mas ela só é uma carta de intenções, né? E para ela acontecer na nossa realidade, precisa haver muito investimento na educação básica. Eu acho que não tem segredo. Se você não investe na educação básica, você não muda o cenário, né? Então, enquanto os professores estiverem, por exemplo, no ensino médio, né? Ensino de física no ensino médio, enquanto o professor tiver 500 turmas, né? 500 alunos em 10 turmas, em 5 escolas diferentes, né? Dirigindo de um lado para o outro, ele não tem como repensar a sua prática, né? Olhar a BNCC com um olhar crítico e tentar buscar maneiras de implementá-la na sala de aula, né? Tem que haver investimento, não adianta. Sem o documento, você não caminha para lado nenhum. Mas o documento por si só não garante a mudança. A mudança passa por investimento pesado, em particular nas áreas de ciências exatas e no ensino de física, né? Eu vejo também assim a questão da desvalorização do professor da educação básica, né? A desvalorização do pesquisador. A gente, enquanto sociedade, tem que entender a importância da educação. A física se insere nisso, né? Ela não vem sozinha, né? Se você pega a BNCC, os itinerários formativos da BNCC, eles buscam promover esse diálogo, né, das diferentes áreas do conhecimento. Então, a física, se você pegar pelo menos, né, 2/3 do ensino médio, ensino de física, 2/3 não, 1/3, desculpa, pelo menos, né, porque é 1.800 horas, né, básico da BNCC e 1.200 de itinerário formativo, pelo menos. Então, o itinerário formativo, ele é o diálogo do ensino de física com as outras áreas do conhecimento, né? E eu não vejo isso acontecer se não houver investimento e valorização do profissional da educação básica, né? Fácil não é, né? É um caminho longo que a gente tem que trilhar e passa por uma sociedade que entenda o papel da escola, né? E da educação, né? Você falou antes sobre você entrar numa área que, tipo assim, é predominada por homem. Até hoje a gente vê o quão difícil é para mulheres entrarem em áreas vistas como masculinas, como é o caso de ciências exatas. Como foi sua experiência nisso, como estudante, pesquisadora, professora e diretora da faculdade de física? Eu acho que a minha primeira experiência, assim, de começar a entender, me ver como mulher nesse ambiente, né? Por mais que naquela época eu não tivesse nem consciência disso, né? Foi na primeira gravidez minha, né? Eu engravidei no final da graduação e meu filho nasceu no início do mestrado, né? E naquela época eu tinha a bolsa FAPESP, né? Na época que meu filho nasceu, eu acho que eu tinha conseguido, não sei se ela já estava implementada, porque meu filho nasceu em fevereiro, né? E o mestrado começou mais ou menos nessa época, mas já tinha a bolsa. E aí eu fui me informar na FAPESP de como proceder, né, em relação à licença maternidade. E aí o que eu recebi da FAPESP de resposta na época é que eu tinha que suspender a bolsa, ficar sem receber os meses da licença, né, entre aspas, e se eu não me engano, eu acho que eles garantiam que a bolsa ficava retida, cancelada no período. Eu não tenho nem certeza se havia essa garantia, mas com certeza eu não receberia. Então, aí nesse momento eu já optei em não cancelar, eu continuei com a bolsa, correndo meu prazo de mestrado. Isso foi uma realidade objetiva, isso já mudou, né? Hoje
eu não sei se a FAPESP já reconhece isso, mas CAPES e CNPq já tem licença maternidade, né? Porque eu tive uma aluna que usufruiu da licença maternidade. Mas a licença maternidade é só o início dessa história, né? Porque eu, por exemplo, fazia as disciplinas do mestrado, né? E o único momento que eu tinha que eu podia estar na universidade era o momento da aula, né? O resto do tempo eu voltava para casa e tinha que dividir o tempo dos afazeres da casa, da amamentação, com o trabalho todo do mestrado. Então, na época, né, como eu estava na USP na época, a USP tinha um programa, deve ter ainda, de acolhimento, né, para as estudantes grávidas muito bom. Então, eu fazia um monte de atividades, cursos para grávida na USP, e conheci várias estudantes em situações parecidas com a minha, né, e a maioria delas não seguiu carreira, né, acabou desistindo pelo caminho por essas dificuldades de dividir tarefas mesmo, né, que a mulher acaba tendo que viver se cai na ciência. Eu consegui, a duras penas eu consegui. Fui levando, mas foi bastante difícil. Isso, na época, assim, minha experiência de gravidez. A segunda época na minha segunda gravidez, eu já era professora aqui, já tinha bolsa de produtividade de pesquisa, e foi a época que eu perdi a bolsa de produtividade de pesquisa, né? Não foi, na verdade, a gravidez, né? A minha produtividade científica caiu, mas foi a gota d'água. Na verdade, eu já vinha num processo, né, de ostracismo muito forte dentro do programa de pós-graduação em física, né, tendo que trabalhar sozinha, sendo julgada, e hoje eu olho friamente, com um olhar que só o distanciamento permite para a gente, né, e enxergo que o que na época para mim era uma coleção de mal-entendidos, e que se você conversa com seus pares, os seus colegas, hoje eles dizem que hoje eu enxergo que não. Na verdade, a mulher, quando vai para essas áreas da ciência dominadas por uma visão masculina, ela é o tempo todo desqualificada, né? Se você consegue um espaço de notoriedade, você está ali por consequência de ações que não sejam sua capacidade profissional, né? A sua vida pessoal, ela entra em jogo o tempo todo, e ela é utilizada para denigrir sua imagem profissionalmente de uma maneira bastante cruel. E eu vivi isso, e eu acabei saindo da pesquisa em teoria quântica de campos por causa disso, porque chega um momento da vida que a gente para e fala que a gente vive uma vez só, né? E aí a gente vai buscar novos caminhos, porque no fim das contas não vale a pena, né? Então, talvez se fosse outra pessoa não tivesse desistido. Hoje eu sou muito feliz no que eu faço, né? Talvez se fosse outra não tivesse desistido, mas eu conheço muitas que desistiram muito antes, né? Então eu acho que é uma realidade muito cruel, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Eu vou falar para vocês uma experiência que eu começo agora, talvez por esse momento de transmitir, né, um pouco do que é fazer a ciência. As pessoas começam a me perguntar sobre isso, e eu começo a falar isso em espaços públicos, fora desse ambiente que me promoveu isso, de uns meses para cá eu comecei a falar, né, e aí uma das primeiras vezes que eu comecei a falar, eu estava numa live, e aí me perguntaram um pouco sobre isso, e eu fui falar um pouco, e um colega de faculdade me manda um WhatsApp dizendo que não era para eu lavar roupa suja. Não é o momento de você lavar roupa suja, né? Então, assim, quando eu recebi aquela mensagem, eu me senti como uma mulher que está em casa apanhando do marido, né? Que é isso, né? Se você falar fora daquele espaço o que acontece com você, é proibido, não acontece, né? E hoje eu olho que a gente tem que falar assim, se a gente quer uma sociedade mais cientistas, e a visão das várias
eu vou colocar como minoria, mas nós não somos minorias, né? Mas minoria enquanto representatividade nesses espaços, né? Enquanto a gente não acabar com isso, né? Nós vamos ter uma visão, uma ciência distorcida, porque, na verdade, ela não é uma ciência que respeita, né, as várias visões do fazer científico, né? Então, nós precisamos mudar esse cenário, e não falar sobre o que acontece é uma maneira de não mudar isso, né? Então, eu sofri de várias formas. Eu sofri nas dificuldades que eu vivenciei durante as minhas os momentos que eu estive grávida, né? As punições que eu sofri da comunidade científica em termos de financiamento nesses momentos. Eu sofri preconceito enquanto pesquisadora, fui julgada por questões que não eram da alçada cabíveis de julgamento, né? E sofri como diretora também. É muito difícil você assumir um cargo de direção num ambiente que não respeita a autoridade feminina, né? E na época eu não enxergava isso enquanto mulher naquele papel. Eu achava que o problema era da Silvana com seus colegas, e depois que eu saí daquele espaço, eu fui ver que outras professoras que se colocaram em posições de liderança, até com mais experiência que eu em liderança, passaram por situações de preconceito parecidas, né? Então, a tua autoridade ser respeitada no ambiente masculino é muito difícil, e a gente precisa refletir sobre isso também. Então, enfim, eu acho que são muitos desafios, e que a mulher que entra para a ciência, em particular para ciências exatas, tem que ter consciência de que é esse o desafio que ela vai enfrentar, né? Honestamente falando. Então, Silvana, para finalizar, você tem mais algum ponto para falar, alguma consideração a mais sobre seu canal no YouTube também? Então, eu tenho um canal, né? Eu, por causa da pandemia, né, eu comecei a dar aula. Na verdade, já estava nesse movimento, desde que eu voltei do pós-doc, eu queria vivenciar um pouquinho disso à distância, né? O EAD, a gente tem um curso de EAD na nossa faculdade, então eu já estava começando a fazer isso antes da pandemia, mas isso se intensificou com a pandemia, e aí eu acabei, tentei algumas coisas que não funcionaram muito bem, e aí uma saída foi fazer o canal do YouTube, né? Eu faço vídeos curtos relacionados especificamente com as disciplinas que eu dou aula, então tem muita coisa ligada à mecânica quântica ali, a física estatística, que é o pessoal da física vai conhecer melhor, né? E aí é o meu canal é professora abreviada, né? Profa, né? Silvana Pérez, com Z. Aí vocês forem lá, vocês vão achar lá bastante coisa. No fim, assim, eu gosto muito do que eu faço, e eu acho que eu defendi foi no começo desse ano, né? Eu defendi o meu memorial para professora titular da universidade, então eu tive essa vivência de escrever o meu memorial, e quando a gente faz isso, a gente percebe o quanto que a gente caminhou, né? E o quanto, mais do que o fim, né? O quanto o caminho transformou a gente, né? Então eu sou apaixonada pelo meu caminho, e acho que a gente aprende a ser mulher na ciência por essa vivência desse caminho, né? Uma vez eu estava andando com uma aluna que teve uma trajetória bastante difícil na faculdade, e por questões que não vêm ao caso aqui, era bastante julgada no meio, né? E ela era minha aluna de iniciação científica, e aí ela estava lá sofrendo, porque, enfim, tinha acontecido alguma coisa, e ela dizia, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver, e eu não sei como resolver, porque, no fim das contas, tal aluno vai achar que eu não valho nada, que não sei o quê. E aí eu lembro que estávamos duas meninas e eu, duas alunas e eu, né? E aí eu bati nas costas dela e falei assim, minha filha, se você é mulher e nunca ninguém atacar uma pedra em você, é porque você não se assumiu ainda verdadeiramente como mulher. Então, para a gente ser mulher, principalmente dentro de um espaço desse, a gente tem que ter coragem de ser quem é e não sentir, né? Ou se blindar
as pedras que vêm no caminho, porque vem muito, né? Tem muitas delas. De novo, a gente quer agradecer muito sua presença aqui, Silvana. Foi muito bom poder ouvir suas contribuições, sua experiência e seu ponto de vista. E o vídeo depois, gente, vai estar disponível no canal do CJE TV. Esse programa foi produzido por Coordenação e Pauta, Evan Carvalho Cardoso, Pesquisa, Vitor Hugo Figueiredo Cabral, Roteiro, Ana Paula Alves Rodrigues dos Santos, Apresentação, Matheus Dias, Produção e Edição, Aldri Olegário.